Muito bom dia, caro vice-presidente da ATIC, caro Dr. Pedro Reis, caro amigo, senhora secretária-geral da ATIC, doutora Cecília Meireles, senhores representantes da APC, da Agência para o Clima, representantes da indústria, representantes de muitas instituições da administração pública e de empresas públicas, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer o convite da ATIC para participar neste evento em que se debate a descarbonização da indústria e, mais especificamente, da indústria cimenteira e da criação da infraestrutura de captura, transporte e armazenamento de CO2. Conheço bem o trabalho da ATIC, principalmente a este nível, na minha anterior passagem pelo Parlamento Europeu, em que fui co-coordenadora do Partido Popular Europeu na Comissão da Indústria, Investigação e Energia, tive a ocasião de abordar estes temas muitas vezes com esta associação e que, de resto, participei e algumas vezes organizei eventos com a ATIC no Parlamento Europeu para promover também estas ideias da descarbonização a nível de Bruxelas. Já na altura, a ATIC, enquanto representante de um dos setores do grupo difíceis de descarbonizar, revelava a visão e a coragem na sua estratégia. Já na altura revelava empenho em trabalhar na linha da frente da investigação científica e inovação. Além disso, tive o gosto na minha vida profissional, enquanto professora e investigadora do Instituto Superior Técnico, esta ser uma das minhas áreas de trabalho, o CCS e também o CCSU, que inclui a utilização do CO2, a incorporação em combustíveis ou em materiais, e de supervisionar várias teses de mestrado e doutoramento também nesta área. E na minha passagem pela Comissão Europeia, um dos trabalhos que fiz foi exatamente um relatório de base científico que possibilitou que o CCSU entrasse nas regras, nomeadamente do Innovation Fund, e como era a melhor forma de introduzir esta tecnologia nas questões da contabilização do CEL, do comércio de emissões. Portanto, penso que sabem que conheço bem esta matéria e, portanto, é com muito gosto que aqui estou. O roteiro para a neutralidade carbónica 2050, apresentado pela Indústria Cimenteira Nacional em 2021, é a vários níveis um exemplo de ambição sustentada por uma abordagem assente no recurso a soluções inovadoras. E por tudo isto é com gosto e sem surpresa que tomo conhecimento que houve desenvolvimentos destas ideias que foram apresentadas em 2021 e nesta iniciativa PT Carbon Link aponta para um desenvolvimento de já um projeto de captura, transporte e armazenamento de carbono em Portugal. Portanto, parabéns por tudo isto e pelo vosso percurso e pela vossa responsabilidade neste setor da descarbonização, que é um setor, na verdade, difícil para a área do cimento. Este é um sinal muito importante, não apenas para o setor dos cimentos, que assume grande importância no nosso país, mas para toda a indústria nacional, que, a par do setor dos transportes, enfrenta desafios particularmente exigentes na trajetória da descarbonização. Nós temos dois setores difíceis de descarbonizar. Um é alguns setores industriais, como é os cimentos, o vidro, a cerâmica, e o outro é alguns modos de transporte, como a aviação e o transporte marítimo. Portanto, são as nossas preocupações a nível da descarbonização. Portanto, o last mile no processo de descarbonização é o mais difícil. O Governo assumiu desde a primeira hora a descarbonização da economia como um grande desígnio nacional.
mas associou também a esse grande esforço a criação de uma oportunidade para criar melhores condições para as pessoas, para as empresas, para atrair e fixar investimento no país. Aprovámos a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC 2030, assumimos uma trajetória de descarbonização ambiciosa, assente no esforço das energias renováveis, considerando que Portugal tem vantagens competitivas que deve aproveitar. Somos hoje, em conjunto com a Espanha, o melhor lugar para investir em projetos ou de produção de energias renováveis, ou indústria que precise das energias renováveis, ou diretamente na eletricidade renovável, ou de produtos que necessitam de energias renováveis, como é o caso do Sustainable Aviation Fuel ou do hidrogênio. E isso nota-se já na quantidade de pedidos de investimento que as instituições portuguesas têm nesta área. Criámos também a Agência para o Clima para dar um maior impulso à área de política pública e otimizando também o fundamental para melhorar o desempenho no financiamento de projetos e iniciativas importantes para o país. Aumentámos o apoio às indústrias eletrointensivas, através da redução significativa nos encargos dos custos de interesse económico geral, os CIEG, na fatura da eletricidade, que pode ter uma redução entre 75% a 85%, dependendo da incorporação de energias renováveis, e também, e talvez ainda mais importante, a compensação pelos custos indiretos do CEL, do Comércio Europeu de Licenças de Emissões. Em 2025 fizemos um reforço de 50 milhões de euros através do Fundamental. Ainda não é o suficiente quando nos comparamos com outros países como a Espanha ou como a Alemanha, mas foi um avanço e tudo vamos fazer para continuar a aproximarmos do apoio que outros países como a Espanha e a Alemanha têm os apoios que fazem a este setor. Temos também tomado diversas medidas no que respeita aos gases renováveis, às comunidades de energia, à economia circular. O processo de descarbonização tem sido reconhecido internacionalmente, e ainda há pouco tempo, na altura da COP, organizações internacionais, há um indicador internacional que mede o desempenho global dos países, compara 63 países e nós subimos 3 posições, estávamos em 12º, neste momento estamos na 9ª posição, no comportamento e nas políticas que temos e na execução que temos dessas políticas a nível das alterações climáticas. Mas há ainda muito a fazer, nomeadamente alguns setores dos transportes e nos setores industriais de difícil descarbonização, como é o vosso, como é o caso dos cimentos, em que uma parte significativa das emissões, como aqui já foi dito pelo Sr. Vice-Presidente, é inerente ao próprio processo produtivo e, portanto, de difícil solução. Não pode ser eliminada através da substituição das fontes energéticas ou de ganhos de eficiência, como é o caso, que também é difícil, mas é mais fácil, é o caso de outros setores. Como referi, reconhecemos o esforço que a indústria deste setor tem feito em Portugal para reduzir as emissões, que também aqui foram já referidos, e para ser mais eficiente no uso dos recursos. E quero dizer-vos que também estamos atentos às necessidades da indústria e deste setor em particular. Nós reconhecemos que a neutralidade carbónica, e nós temos uma meta mais ambiciosa que a meta europeia, temos 2045, a meta europeia é 2050, só pode ser atingida reforçando a capacidade de consumidores. Não há possibilidade de atingir a neutralidade carbónica se a última parte não for através também
do reforço, exatamente, da absorção do CO2. E estes resultados são também resultados de modulação, que até ao momento evidenciam que temos um grande desafio pela frente para atingir a neutralidade climática em 2045. Também em 2050 a dificuldade é semelhante e, portanto, cumprir esta meta implica uma maior exigência em matéria de descarbonização dos diversos setores. Primeiro, os mais simples, e é isso que estamos neste momento a acelerar, a eletrificação. Sempre que é possível descarbonizar usando eletricidade renovável, é direto, é mais simples, é fazê-lo o mais rapidamente possível e, ao mesmo tempo, criar as condições para ir ao último segmento, aos últimos 20%, depois os últimos, na modulação, mostra que depois os últimos 18% são a grande dificuldade. Implica reforçar a capacidade do consumidor, mas também considerar a viabilidade das soluções de CCS e também, eu isso recomendava, não é uma grande percentagem, mas pode ajudar os últimos %, o CCU. Portanto, a utilização do carbono. Ou seja, o projeto PT Carbon Link assume relevância neste quadro estratégico e é muito positivo que tenhamos em mãos um estudo que explora as possibilidades e as necessidades subjacentes à sua concretização. Este estudo tem vários méritos que gostaria de destacar. Foi desenvolvido por iniciativa do próprio setor, refletindo a capacidade e o espírito de inovação, a vontade de concretizar. Segundo, traz uma perspectiva comparativa, compara com outros países. Alguns não tem sido fácil os projetos CCS. Eu lembro-me que ainda estava na comissão a seguir na crise financeira, a ajuda aos países, que agora foi com o PRR, na altura optou-se por um conjunto alargado, eram 7 grandes projetos de CCS. Foi numa altura em que o CCS ainda estava pouco maduro e, portanto, houve muita dificuldade e poucos foram, penso que 1 ou 2 só é que foi bem sucedido. Portanto, não é uma tecnologia simples. Há países que já estão mais adiantados, que a Noruega é um deles, associado até com a própria exploração do petróleo. Foi um dos projetos em que trabalhei ainda no técnico, foi com os noruegueses. Mas este trabalho que apresentam hoje aqui tem exatamente esse mérito de olhar para o desenvolvimento feito a nível internacional e aprender com as experiências feitas fora de Portugal. O PT Carbon Link tem uma base científica e faz parte de um projeto europeu, Pilot Strategy, com a participação das academias, nomeadamente da Universidade de Évora, que aproveito para felicitar e saudar. Foram estudadas várias dimensões e até os locais de armazenamento, avaliando as condições geológicas, considerando também as componentes sociais, pois sabemos que sem o devido envolvimento das comunidades nada se consegue, e é algo que nos preocupa em todos os projetos. Neste momento é a aceitação social local dos projetos e, portanto, a qualquer projeto a grande recomendação é o envolvimento das comunidades locais e os benefícios tangíveis, concretos, que as comunidades locais podem retirar dos projetos a desenvolver. É algo que, nos dias de hoje, não pode ser, tem que ser o ponto de partida. Por fim, este estudo também apresenta o business case, que serve como ponto de partida, pois sabemos que o principal desafio está relacionado com os custos, com o modelo de financiamento,
com a forma como vai ter impacto nos consumidores e outras cadeias de valor e com a relação e os benefícios das comunidades locais. Apesar da crescente maturidade das soluções tecnológicas, temos que reconhecer que a experiência internacional ainda é limitada e que os resultados dos projetos ainda são escassos. Não podemos fechar olhos aos riscos, mas devemos trabalhar para os mitigar e é isso que estão a fazer e dou-vos os parabéns por isso. Do ponto de vista do Governo, e em especial do Ministério do Ambiente e da Energia, que tutela a política de ação climática, assumimos que o CCS deve estar no portfólio das soluções. Aliás, como eu disse, não chegaremos à neutralidade sem esta solução. E, no entanto, tudo devemos fazer, e nomeadamente com o envolvimento da investigação científica e da academia, tudo devemos fazer para que as soluções a adotar também sejam sustentáveis, viáveis, do ponto de vista dos impactos nas comunidades e do ponto de vista económico e financeiro. Precisamos que tenham aceitação social, portanto, precisamos da ciência, do conhecimento e depois de boa comunicação. São as nossas recomendações neste trabalho. O PT Carbon Link também sistematiza o papel dos agentes privados, mas também o papel do Estado. E eu concordo, o papel do Estado é a criação das condições do ponto de vista regulamentar, mas também do ponto de vista de infraestruturas, nomeadamente no transporte e armazenamento e a comparação das várias soluções para o armazenamento de CO2, nomeadamente aqui que é apontada por vós, que é o armazenamento geológico, e, portanto, é nisso que estamos a trabalhar, considerando as dimensões de legislação, licenciamento, investimento e regulação, entre outras. Na esfera do Ministério do Ambiente e Energia, o enquadramento no âmbito da política de ação climática, mas também as infraestruturas energéticas, o armazenamento geológico ou a avaliação do impacto ambiental, requerendo o envolvimento das nossas principais instituições, desde a DGEG, a Agência para o Clima, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a Agência para o Clima, a Agência para o Ambiente. Aproveito para referir que o Governo já criou, no fim do ano passado, um grupo de trabalho conjunto envolvendo entidades do nosso Ministério e também do Ministério da Economia para a aferição das necessidades legislativas do transporte de CO2, cujos resultados deverão ser apresentados ainda este ano. Estamos disponíveis para trabalhar em conjunto com a ATIC e com as outras entidades, compreendendo a relevância estratégica que este projeto tem para o país, sem ignorar que existem condições que temos que ter sempre presentes de sustentabilidade ambiental e sustentabilidade económica, e iremos trabalhar convosco. Temos que dar passos sólidos, sem receio das dificuldades, trabalhando em conjunto para concretizar as melhores soluções. Agradeço novamente a oportunidade, o convite da ATIC e faço votos de muito sucesso do seguimento deste projeto PT Carbon Link, que não fique por aqui, que sejam dados os próximos passos e estaremos cá para fazer a nossa parte. Muito obrigada.